Olá, vamos falar agora da partilha dos bens do espólio. Como a gente havia comentado em aulas anteriores, o procedimento de inventário e partilha é bifásico, o que significa que ele passa por essas duas fases, como o próprio nome sugere. Primeiro, faz a realização do inventário, e esse inventário é o quê? É um apanhado de toda a vida da pessoa que faleceu, desde a qualificação, a existência de cônjuge ou companheiro sobrevivente, herdeiros, até a existência de dívidas e de patrimônio ativo. Então, tudo aquilo que diz respeito, que tem algum interesse, alguma importância patrimonial, vai fazer parte do inventário. E quando o inventário chega ao fim, aí a gente passa para a fase da partilha, tá? Quando é, e para a gente se situar, vamos entender, vamos relembrar quando é que a gente começa a partilha. Depois que foram feitas todas as análises relativas a eventual habilitação de crédito de algum credor, a existência dos bens, a discussão sobre eventuais dívidas, cálculo do imposto, aí a gente passa para a partilha. Eu trouxe aqui uma apresentação de slides para facilitar a nossa compreensão. Olha só, a partilha está prevista entre os artigos 647 a 658 do CPC. O artigo 647 vai trazer para a gente uma informação bem relevante. Olha só, separado o patrimônio para pagamento das dívidas, as partes terão 15 dias para formular seus pedidos de quinhão, seguindo-se a decisão pelo juiz a respeito dos bens que devem compor o quinhão de cada uma. Ou seja, depois que a gente já tratou a respeito da separação de bens ou de dinheiro para o pagamento das dívidas que foram habilitadas, ou melhor, dos créditos que foram habilitados por eventuais credores, aí abre-se um prazo de 15 dias para que os herdeiros possam vir a juízo informar para o juiz o que exatamente, quais são os bens que eles gostariam que constituíssem o quinhão hereditário de cada um. Tá? Depois que eles fazem isso, o juiz vai decidir o que efetivamente vai ficar para cada herdeiro, para cada pessoa que tem direito ali a algum crédito, tá? Então, como é que isso vai funcionar? Bom, mas antes da gente falar aqui como é que funciona essa questão da partilha, que tem regras próprias, regras específicas, a gente precisa tratar de um assunto bem importante, que é a antecipação dos direitos de uso e fruição. E por que ele é importante? Porque ele não cai, mas despenca em provas de concurso público, tá? Olha só, o que é essa antecipação dos direitos de uso e fruição? Está lá no parágrafo único do artigo 647. Olha ali no final da tela. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Então, quando é que essa regra se aplica? Basicamente, essa regra tem aplicabilidade quando um dos herdeiros não tem condição financeira de se manter, quando ele está passando por alguma dificuldade e ele precisa fazer uso de parte ou de um bem específico do espólio, né, que futuramente comporá a sua herança, né, que ele vai receber por ocasião da partilha, de forma antecipada. Então, imaginemos a seguinte situação: o seu João falece, deixa 3 filhos. Um desses filhos, o João Júnior, tá passando por uma dificuldade financeira muito grave, está sem emprego, enfim, não tem condição de sustentar. Mas ele tem essa herança. É um patrimônio, é um direito que já faz parte do patrimônio jurídico daquela pessoa. Então, o que o João Júnior vai pedir é só para o juiz antecipar o acesso dele a um desses bens para que ele possa se manter até que o processo de inventário e partilha chegue ao fim. Então, imagine que seu João deixou lá 3 casas. O João Júnior vai expor a situação de dificuldade dele ao juiz e vai pedir para que o juiz possibilite o uso de uma dessas casas até que o inventário chegue ao fim. Mas para que isso aconteça, é necessário que o juiz observe 3 regrinhas específicas. Primeiro, decisão fundamentada. Como a gente está falando de uma antecipação de direitos de uso e fruição de bens que fazem parte do espólio, ou seja, de bens que pertencem a todos os herdeiros,
o juiz pode sim deferir que um deles tem acesso antecipado ao uso e à fruição de um desses bens, mas ele tem que fazer isso por meio de uma decisão fundamentada, ele tem que explicar por que ele está deferindo essa antecipação, sob pena de nulidade, tá? Porque ele tem que mostrar que não é só por mera preterição entre os herdeiros, mas porque um deles realmente está passando por uma situação que justifica a antecipação desses direitos de uso e fruição, tá? O segundo requisito é, ao término do inventário, esse bem cujo uso e fruição foi antecipado em favor de um dos herdeiros, vai ter que ficar no quinhão desse herdeiro. Então, o João Júnior, que já está usando aquela casa, lá no final do processo, quando for feita a partilha, ele vai ter que ficar com essa casa. Ele não vai poder dizer, eu quero a outra casa que era mais valiosa. Não. Ele vai ficar com essa casa cujo uso e fruição já lhe foram antecipados, tá? O terceiro requisito é que todos os ônus e bônus decorrentes do uso e fruição serão de responsabilidade do herdeiro que foi beneficiado com a antecipação do direito. Então, por exemplo, o IPTU da casa que o João Júnior vai usar, quem vai ter obrigação de pagar não é o espólio, é o João Júnior. Por quê? Porque ele teve deferido em seu favor a antecipação dos direitos de uso e fruição, ok? Nas provas de concurso, tem se cobrado muito a respeito da existência ou não dessa possibilidade de antecipação dos direitos de uso e fruição. Algumas vezes as provas trazem um caso prático e pedem para que o examinando diga se é possível ou não, ou trazem algumas alternativas para confundir a cabeça do candidato, mas sim, gente, é possível a antecipação do uso e fruição de um ou de alguns bens do espólio, desde que esses requisitos do parágrafo único do artigo 647 sejam devidamente respeitados, tá? Agora a gente vai entrar nas regras da partilha, que eu acredito que seja um dos assuntos que mais chama atenção, que mais causa dúvida e curiosidade também nos alunos. Então, olha só, não é uma tarefa fácil para o juiz decidir quem vai ficar com cada bem do espólio, né? Porque é um estranho que vai ter que analisar uma situação de uma família para conseguir decidir, olha, você fica com o bem X, você fica com o bem Y e assim por diante, tá? Mas para facilitar essa tarefa do juiz, que é bastante árdua, o CPC previu algumas regras para balizar, né, essa atuação jurisdicional. Então, essas regras estão lá no artigo 648, acompanha aí comigo. Na partilha, serão observadas as seguintes regras. 1. A máxima igualdade possível quanto ao valor, a natureza e a qualidade dos bens. Aqui eu chamo atenção para uma crença que a gente precisa desmistificar. Veja, o código fala na máxima igualdade possível quanto ao valor dos bens. Isso quer dizer que todos os herdeiros vão receber um valor igual? Ou bens de valor igual? Não, nem sempre isso será possível, tá? É por isso que o código fala na máxima igualdade possível. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui embaixo, já trouxe até as figuras para que vocês não esqueçam mais disso, tá? Mas por quê? O que o juiz vai ter que levar em conta aqui? Às vezes, a pessoa que faleceu, ela deixou uma série de bens que não comportam uma divisão igualitária entre todos os herdeiros. Mas ele pode levar em consideração outras características desses bens que o tornam mais valorosos. Então, por exemplo, digamos que o seu João, do nosso exemplo anterior, faleceu deixando esses 3 bens que vocês estão vendo aqui nas figuras. Uma casa no valor de R$500 mil, um sítio, uma fazenda no valor de R$600 mil e semoventes no valor de R$550 mil. Seu João deixou 3 filhos, o João Júnior, a Maria e o José. Aí, como é que a gente faz
para que cada um deles receba um valor igual. Olha, tem ali uma casa onde a pessoa morou, geralmente os herdeiros não querem vender, porque tem um valor sentimental e tal. Mas a casa vale 500 mil reais. E o restante? E o sítio? O sítio também não há interesse de vender. Então, não existe aqui a possibilidade de uma divisão cômoda. Mas olha que interessante. A casa que o seu João deixou, ela se situa num lugar onde não tem asfalto. Mas aí já estão começando a construir asfalto naquela região, e além do asfalto também estão construindo uma praça com um lago bem de frente para essa casa. Então, a valorização imobiliária dessa casa é iminente. Então, inicialmente a gente tem uma avaliação de 500 mil, mas com a possibilidade de uma valorização muito maior. Tá? Então, isso por si só já é motivo para que um dos herdeiros receba essa casa, né, por um valor menor do que os demais herdeiros, uma vez que futuramente o valor dessa casa vai ser, ou melhor, o valor dessa casa será maior do que vale atualmente. Em relação à fazenda, que é o bem mais valioso que o seu João deixou para os herdeiros, né? A fazenda vale 600 mil reais. Mas o primeiro filho ficou com uma casa que tem ali uma valorização, né? E o terceiro filho pode ficar com o gado, que vale 550 mil. Ele vai ficar aí com uma diferença, então, de 50 mil em relação ao segundo herdeiro, né? Só que olha só, o terceiro herdeiro pode combinar com o segundo que o gado vai permanecer lá na fazenda, né, em uma situação de arrendamento por tempo suficiente para saldar essa diferença aí de 50 mil reais para alcançar os 600 mil. Então, dessa forma, a gente vê assim que não existe uma obrigatoriedade de que o quinhão de cada um dos herdeiros seja exatamente o mesmo, que tenha o mesmo valor, mas existe uma necessidade de que o partidor, o juiz, olhem para aqueles bens e enxerguem neles o que mais existe por trás. Existe um potencial de valorização? Tem como a gente combinar uma forma entre os herdeiros? Por exemplo, um ficou com um bem que vale 600 mil, os outros vão ficar no prejuízo? Não, então o herdeiro que ficou com um bem de 600 mil pode pagar para os demais para que eles cheguem no mesmo quinhão, entenderam? Agora, se de tudo isso não der certo, aí o juiz pode mandar vender esses bens, tá? Para que todos recebam aí se eles não chegarem a um acordo, logicamente, né? Para que eles cheguem a uma partilha que obedeça a essas regras aí, tá? Outra regra que o juiz tem que analisar: prevenção de litígios futuros. Imagina o seguinte, que o seu João deixou essa fazenda aqui de 600 mil e ele é vizinho, e essa fazenda aqui é vizinha de um dos filhos do seu João, tá? Só que 2 dos filhos dele não conseguem conversar, não tem nem, assim, não tem amizade, enfim, são filhos que se ficarem perto um do outro, são irmãos, né, que se ficarem perto um do outro acabam brigando. Então, imagina que não seria interessante colocar, por exemplo, o João Júnior e o José, que são os filhos que brigam, né, do lado um do outro. Então, se o João Júnior já é dono da fazenda que está ali do lado, melhor é colocar a Maria como como herdeira dessa fazenda, para evitar o quê? Para evitar litígios futuros. O código fala em litígios futuros e até a doutrina faz uma certa crítica em relação ao uso dessa palavra litígio. Porque você está aqui até o doutrinador Daniel Neves. Ele costuma dizer o seguinte: litígio tem a conotação de ação judicial, mas o que o juiz precisa prevenir aqui não é só ação judicial, mas conflitos mesmo, tá? Então, se a gente pensar aí em 2 herdeiros que brigam, que não tem condição de ficar por perto, que não tem condição de ser vizinhos, é melhor que o juiz tente colocar no quinhão desses herdeiros bens que os mantenham afastados, tá?